Meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou aqui novamente para gravar para vocês uma dessas pílulas de luz que foram trazidas pela psicografia do nosso Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, através do Espírito do Emmanuel, né? Do livro de Respostas. Como eu sempre comento com vocês, se gostarem do vídeo, deixem o seu like aí, se inscrevam no canal, né, que se chama Reflexões Espiritualistas, para que o canal ganhe relevância e possa ser mostrado para mais pessoas através do YouTube, que tem lá seus algoritmos de visualização, né, de likes e tal, e mostra para mais pessoas, né? Nosso objetivo, na verdade, é único, de ajudar mais pessoas através dos conhecimentos que a gente possui da doutrina espírita, né? E, é claro, dos ensinamentos do Emmanuel, que são sempre muito, muito apropriados, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema chamado Aguarde o Tempo, que eu tenho certeza que é muito comum entre nós passarmos por tribulações e dificuldades e não sabemos esperar a resposta de Deus, né? Mas vocês vão ver aí mais para frente o que o Emmanuel nos fala e vamos estudar juntos, tentar compreender essas lições tão maravilhosas que o mundo espiritual nos trouxe, né? Se a gente pensar um pouco, né, gente, quer dizer, o mundo espiritual, através da mediunidade de um ser bastante iluminado, né, aqui na Terra, que foi o Chico, trouxe conhecimentos, né, sugestões, orientações, como se estivesse falando para nós diretamente, né? Então, por isso que são valiosos esses conhecimentos, porque eles vão de forma certeira no nosso coração em torno daquilo que nos incomoda, nos perturba, que nos atrapalha a existência, né? E são conhecimentos vindos do nível do plano espiritual superior, né? Ou seja, eles pensaram muito antes de escrever, né? Cada palavra que é escolhida a dedo, né? Cada pensamento é conectado com o outro, e assim essas coisas são traduzidas numa linguagem comum para que a gente possa entender, mas a linguagem por trás disso aqui é como se fosse a linguagem dos anjos, né? Nós sempre falamos, gostaríamos de ver um anjo. Está aqui um anjo escrevendo para a gente uma mensagem e estamos estudando diretamente como se fosse uma mensagem trazida diretamente para nós, de um anjo de um plano espiritual superior, né? Então vamos lá, né, gente? Vamos passar direto ao nosso tema aqui. Um pouquinho aqui, vamos primeiro no título, né? Tá aqui, aguardas o tempo. Aguarda o tempo, né? Como eu já disse, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, o Emmanuel diz o seguinte: aconteceu talvez o que não esperavas. O lado contra te ironiza. O sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. É muito bonito, né, gente? É muito bonito, né? Esse último trecho
de uma profundidade incalculável que nós não temos palavras para expressar tanta espiritualidade assim, traduzida numa simples frase, né? Mas vamos voltar lá no começo, né? Aconteceu talvez o que não esperavas. Quem já não passou por isso? Todos nós, né? Sempre já nos aconteceu alguma coisa que a gente não esperava, né? Mas às vezes a pessoa perdeu um emprego, ou perdeu um familiar querido que desencarnou, né? Ou perdeu uma promoção, ou um amigo que tanto gostava se mudou para longe. Oportunidades apareceram e desapareceram momentaneamente, né? Sempre nós temos fatos da vida que nós, de algum modo, não esperávamos e acontece, né? São aquelas escolhas que não dependem de nós, né? Aconteceram e muitas vezes nós ficamos tristes, aborrecidos, ficamos irritados com alguém. Então o que ele está nos dizendo, né? Que essas coisas acontecem. Ele continua falando, o lado contra tironiza. Vocês observem que ele frisou aí o lado contra, né? O que é o lado contra? Não é nenhum inimigo nosso, mas são situações contrárias à nossa vontade que acabam por parecerem ironias na boca de alguém ou nas situações vividas que nos levam a também ficarmos tristes, desalentados e tudo mais. E ele diz ainda, o sentimento ferido te aborrece. Por que ele fala isso? Porque todos nós temos mais ou menos, né, ainda uma grande dose de orgulho. E o sentimento ferido vem desse nosso orgulho ferido, orgulho machucado. Então é ele que dentro de nós nos aborrece, né? Quando a gente fala fica triste, fica desalentado e tal, é o orgulho. É o orgulho que está reagindo contra aquela situação ou contra aquela pessoa que eventualmente fez alguma coisa que a gente não esperava, né? Então é por ainda sermos seres bastante imperfeitos, temos ainda muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo, é que esses sentimentos passam a aflorar dentro de nós. Um espírito elevadíssimo não sentiria nada. Aconteceu alguma coisa, ele entenderia que aquilo está nos desígnios de Deus e que, portanto, ele tem que continuar trabalhando e vivendo. Mas nós não. Nós sentimos esses impactos porque somos imperfeitos e carregamos ainda muito orgulho no nosso coração, né? Aí ele diz o seguinte, para a gente refletir, né? Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procura sorrir. Então esse é um exercício interessante, você voltar no passado, lembrar de situações similares a essas, que você igualmente ficou triste e desalentado, e lá, passado algum tempo, aquele assunto se resolveu, né? De uma maneira ou de outra, tá certo? Então é porque a divina providência tem o tempo dela, que não é necessariamente igual ao nosso. O tempo de Deus é diferente do tempo humano. Muitas vezes Deus necessita de um tempo para que a gente saiba aprender a assimilar essas contrariedades. E também para que os espíritos que nos ajudam, que são mandados por Deus, possam encontrar pessoas ou situações favoráveis a nós que possam nos ajudar a solucionar aquele problema. Por isso que eu sempre digo, né, que quando a situação é complexa demais, não tente resolver rapidamente. Dê tempo ao tempo.
É uma expressão muito comum, mas muito valiosa. Dê tempo ao tempo. Porque às vezes a gente se precipita em um determinado caminho quando a solução já estava a caminho pelas mãos de Deus. E nós atropelamos aquilo lá, criamos às vezes mais problemas, mais inimizades, mais contrariedades nas pessoas, se não, por não soubermos esperar a solução que Deus estava nos encaminhando. Então ele continua dizendo, olha, e aqui ele é muito específico, por isso que eu digo que cada palavra aqui foi escolhida a dedo. Não te indisponhas com ninguém. Então aconteceu uma coisa que te contrariou, você não esperava, mexeu com você, te aborreceu, sei lá. Não se indisponha com aquela pessoa. Não se indisponha. Suporta, calado, em silêncio. Coloca na mão de Deus para que Ele possa te ajudar. Certo? Porque esse é o primeiro passo para conseguirmos a solução. É termos equilíbrio suficiente para suportarmos aquela prova, aquela dificuldade, sem nos indispormos com ninguém. Tá certo? E ele continua trabalhando e servindo em paz. Ou seja, além de não se indispor com ninguém, continua fazendo a sua parte na vida, continua trabalhando e servindo em paz. Ou seja, não cause, não seja o motivo do escândalo, seja você o motivo da cessação do escândalo, do término da desavença, do final da contenda. Se nós soubermos ser um verdadeiro para-raio e suportarmos essas agulhões ou ferroadas que a vida nos dá, sem manifestar raiva, nem ódio, nem distúrbio com ninguém, nós estaremos cessando o mal em nós. É como um rastilho de pólvora que para num determinado ponto e não explode a bomba lá na frente. Quem que parou aquele rastilho? A pessoa que tem suficiente dose de coragem para suportar aquela prova em silêncio, reservando a Deus a possibilidade de resolvê-la. Não quer dizer que nós tenhamos que ser passivos a tudo. Se aparecer uma doença na família, lógico, vamos procurar o médico. Se perdemos o emprego, vamos procurar outro emprego, mas em paz, trabalhando e servindo. Porque trabalhando e servindo, nós seremos ajudados por Deus, através dos amigos espirituais que vão ver a nossa compreensão, a nossa resignação, a nossa resiliência e vão nos ajudar. A verdadeira coragem, gente, não é a de brandar, gritar, falar e se enraivecer. A verdadeira coragem, a coragem do Cristo, que ele exemplificou de forma máxima na cruz, quando disse lá do alto do madeiro infame, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tá certo? É a coragem da humildade, da serenidade, da fraternidade, da resignação, para que nós possamos, de forma serena, resolver os problemas que nos acontecem. Então ele termina dizendo, aguarda o tempo na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, como se fosse um livro que a gente vai vivendo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Então, gente, isso aqui são mensagens de alto cunho espiritual, trazidos da espiritualidade superior. O que está dizendo? Está dizendo que Deus vai nos ajudar, mas nós temos que ter a paciência de saber esperar.
saber ter a resignação de sofrer muitas vezes em silêncio, sem transferir para outrem os nossos problemas, que só iriam causar maior preocupação nos amigos, nos parentes, nos familiares, de forma serena, de forma calma, né? Sem que a gente tenha que perder a nossa razão. Então, as circunstâncias da vida, o que são essas circunstâncias da vida? São situações outras que vão se formando e vão aparecendo e que vão nos ajudar ou nos encaminhar para a solução do problema. Assim, vamos dar um exemplo. Passado uma semana que a pessoa perdeu o emprego, surge um amigo e fala: olha, eu soube de uma vaga lá não sei aonde e estão precisando, você não quer que mande o teu currículo? Aí pronto, a pessoa manda o currículo e fica empregada. Que foi isso? O acaso? Não foi. Foi Deus. Foi Deus que, através dos meandros divinos, que só Ele conhece, utilizou pessoas e circunstâncias a nosso favor. Mas, se a gente se atropela, se arvora e fica nervoso e fica irritado, briga com alguém, nós vamos, perder a razão. Não que Deus não vai nos ajudar, nós vamos sofrer muito mais desnecessariamente. Então é isso, são inúmeras situações, a gente tem que ter a fé e a confiança em Deus e a coragem de suportar com resignação, com tranquilidade as provas que a vida nos reserva, porque se elas existiram, foi porque lá na frente a gente vai entender que elas tiveram algum bom proveito. E como disse o Emmanuel, observe as aflições que você já passou no passado e que foram de algum modo solucionadas por Deus, E que Deus nos ajudou tantas e tantas e tantas vezes na nossa existência. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, tá bom? Tchau.